crianças recém-nascidas sendo acorrentadas ao fundo de uma caverna. Mas essas crianças não são acorrentadas olhando para o que está do lado de fora. Elas são acorrentadas olhando para o fundo da caverna. E esses recém-nascidos crescem. E eles se tornam crianças. Mas tudo que eles já viram na vida foram apenas as sombras. Porque dentro dessa caverna é escuro. Entram somente alguns poucos feixes de luz que conseguem transpassar os objetos que estão lá fora, reproduzindo ao fundo da caverna imagens. E aquelas crianças que cresceram apenas vendo aquelas sombras começam a dar nomes, começam a interagir com aquelas sombras. Mas com o passar dos anos, por causa da ferrugem, uma das correntes daquelas crianças se quebra. E uma criança apenas consegue sair da caverna. E ao sair da caverna, ela tem que fechar os seus olhos de tanta luz que há lá fora. E depois de mais ou menos 30 minutos com os olhos fechados, aquela criança vai abrindo os olhos lentamente. E quando ela abre os olhos, ela não acredita no que ela vê. É muita cor, é muita vida, é muita diversidade. E ela começa a exclamar em alta voz: como eu pude chamar aquela caverna de mundo? Como eu pude chamar aquelas sombras de vida, de objetos? Como eu pude morar tantos anos dentro daquela caverna? E ela começa a pensar: eu tenho que chamar os meus amigos, eu tenho que voltar lá e resgatar todas as outras crianças para que elas desfrutem disso que eu estou experimentando. E aquela criança volta para dentro da caverna. E ao chegar lá, ela pega uma pedra e começa a quebrar corrente por corrente. E libertar criança por criança. E ela começa a chamar: vamos, vocês não acreditam no que nós vamos encontrar lá fora? Venham comigo. Mas nenhuma criança sai daquela caverna. Eles começam a dizer: não, nós estamos bem aqui. Crescemos a vida inteira nesse lugar. Nascemos e crescemos aqui. Está bem. Nós não queremos sair. E aquelas crianças morrem acreditando que a sombra que elas estavam enxergando era a única coisa que existia. Aquelas crianças morrem acreditando que a sombra daquilo que elas enxergaram é a única coisa que existia. Esse é o mito da caverna de Platão. E ele ilustra muito bem a temática do nosso congresso, Fora da Caixa. Existe um ditado latino que diz: a luz é a sombra de Deus. A luz é a sombra de Deus. Tudo que nós vemos hoje é a sombra daquilo que nos espera do lado de fora da caverna. Tudo que nós enxergamos hoje é a sombra daquilo que nos espera quando nós encontrarmos de verdade com Deus. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Quem encontrou diz: achei. Quem não encontrou diz: espera aí. Tá bom. Resgatou dos becos sem saídas e dos caminhos da escuridão. Ele nos pôs no reino do seu Filho que tanto ama. Por mais que você não saiba, por mais que você não acredite, ou por mais que você não queira, você infelizmente está dentro da caixa. Você infelizmente está dentro da caverna, porque existem correntes imaginárias, correntes no campo da consciência, correntes no campo da padronização e uniformização das massas, correntes que te prendem dentro da caixa, correntes que já se tornaram padrões morais e éticos para você. E nós estamos tão empacotados dentro da caixa, tão imersos dentro da caixa, que até a nossa forma de ler a Bíblia está comprometida. Até a nossa forma de ler a Bíblia está viciada. Porque para quem está dentro da garrafa, é impossível ler o rótulo. E por causa disso, a nossa forma de ler a palavra de Deus está completamente comprometida. Eu vou dar alguns exemplos para vocês.
Aquele texto de Romanos 10, versículo 9 e 10, que diz o quê? Se credes com teu coração e confessares com tua boca, serás salvo. Não é isso que está escrito em Romanos 10, 9? Algum tempo atrás começou-se a medir a qualidade de uma igreja pela quantidade de membros que essa igreja tinha. Por causa disso, os líderes religiosos forçaram a interpretação de alguns textos bíblicos para simplificar o processo de salvação. E nós reduzimos o processo de salvação a uma simples confissão. Quando na verdade o que esse texto está dizendo, porque você crê com o teu coração, você confessa, mas você não confessa para a sua própria salvação, porque isso é egoísmo, é nascer morto. Porque você crê com o teu coração, agora você confessa, mas você confessa no sentido de testemunhar para a salvação de outros. Você sai pelo mundo contando aquilo que Cristo fez na sua vida. E o que o Cristo fez na sua vida? Te regenerou. O que é ser regenerado? É ser feito de novo. Nós vemos isso em João 3, quando Nicodemos chega para Jesus e diz: os meus olhos te veem. Eu creio que você é o Jesus Cristo. Eu creio que você é o Filho de Deus. Mas o que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, tudo bem que você crê. Um ponto a mais para você. Mas isso não é suficiente. Porque se você quer entrar no meu reino, necessário nascer de novo. Então, porque você crê com o teu coração, você agora confessa, mas você confessa testemunhando para a salvação de outros aquilo que Deus já fez na sua vida. Dá para perceber a diferença entre as duas histórias? Outro exemplo de como a nossa leitura bíblica está viciada. Fé é acreditar ou conhecer. Durante muitos anos, eu aprendi que fé era acreditar. E por isso eu tive muita dificuldade na minha vida de desenvolver a fé. Porque eu sempre acreditei que fé era acreditar. Mas você sabe o que significa a palavra acreditar? Acreditar é colocar crédito sobre alguém ou alguma coisa e esperar ser remunerado com juros deste crédito. É depositar em alguém ou alguma coisa a tua confiança, as tuas expectativas, os teus sonhos. E porque você depositou o seu crédito, agora você espera que esse alguém ou alguma coisa te remunere. Mas isso é meritocracia, não tem a ver com graça, portanto não vem de Deus. Fé é conhecer. Os filhos do Anderson Silva, sabe o lutador, o Spider-Man? Ele tem medo de apanhar na rua. Os filhos dele têm medo de apanhar na rua de algum moleque, de algum pivete. Não tem, sabe por quê? Porque eles conhecem o pai que ele tem. Por que Abraão se tornou o pai da fé? Porque Abraão conhecia Deus. Abraão, quando sobe ao monte para sacrificar o seu filho Isaac, subiu ao monte sabendo que Deus poderia prover outro cordeiro. Tanto é o que ele diz para o seu filho. Quando ele sobe ao monte para sacrificar o seu filho Isaac, ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaac se necessário for. Abraão conhecia Deus. Por que Noé construiu um barco tão grande como aquele num contexto geográfico onde não era necessário? Porque Noé conhecia Deus. E ele sabia que se Deus havia mandado ele construir, é porque certamente a terra seria inundada. Noé conhecia Deus. Por que Moisés caminhou em direção ao Mar Vermelho? Porque Moisés conhecia Deus. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Ou Moisés ia caminhar sobre as águas, ou o mar ia se abrir, ou na pior das hipóteses, havia um submarino lá embaixo para pegá-lo caso ele afogasse. Mas Moisés conhecia Deus. Fé não é acreditar. Fé é conhecer. E porque você conhece o seu Deus, você sabe que não vai passar fome. E porque você conhece o seu Deus, é que você sabe que mesmo diante das tribulações, Ele estará do teu lado. Não é porque você acredita, mas é porque você o conhece. Mas é porque Ele é eterno, mas é porque Ele não muda. Fé é conhecer. Quer mais exemplos de como a nossa leitura bíblica está viciada? Quando você pega o texto de Efésios 5, versículo 18, que diz: não vos embriagueis com vinho, mas
enchei-vos do Espírito. Quando eu digo enchei-vos do Espírito, qual é a primeira coisa que você pensa? Encher o peito, né? Inspirar. Mas deixa eu te contar uma curiosidade. Você sabia que a respiração é composta de 2 atos? Quais são eles? Quais são? Inspirar e expirar. Você sabia que ninguém morre por falta de ar? Asfixia não é falta de ar. Asfixia é falta de troca. Quer ver? Eu vou provar para vocês. Eu vou contar até 3 e vocês vão puxar o máximo de ar